Paz do Senhor a todos. Então esse é o nosso segundo, a parte 2 do livro do Salmo 119. Tá? Então talvez você achou esse vídeo perdido aí no YouTube. Nós usamos muito esse canal no tempo da pandemia para transmitir as nossas aulas online da escola dominical da nossa igreja. Tá? Então, com o retorno das aulas presenciais, nós retornamos ao estudo, tá? Na igreja, né, no templo, e esse canal passou a não ser mais utilizado, usando apenas aí numa ocasião muito específica como essa, que nós estamos colocando algumas ordens em dia para concluir o nosso ciclo de estudo. Tá? Tem uma aula anterior, que é a parte 1, mas todos os outros capítulos, todos os outros salmos, eles foram feitos de forma presencial na nossa igreja. A leitura bíblica como padrão a gente não vai fazer, porque nós, a cada bloco de versículos ali, nós estamos usando estamos pensando um versículo que chama maior atenção. Tá? Então, nessa aula aqui, nós vamos concluir o Salmo 119, que foi um dos que ficou pendente ali por conta de contratempos que nós tivemos, não foi possível dar aula, ficou para trás, então agora nós estamos usando essa lição aqui para fechar esse bloco aqui dos Salmos de Libertação, que ficou faltando o 119, 106, 107 e o 144. Essa aula termina nessa segunda parte de, então, fechar o Salmo 119. Tá? Vimos na aula passada, mas só relembrando aqui, que o Salmo 119 ele segue um padrão acróstico, tá? Ele usa as 22 consoantes do alfabeto hebraico, tá? E aí para cada uma das letrinhas ali, ele usa um bloco de 8 versículos. Então, essa aula ela começa a partir do 81 ao 88. Desfaleceu a minha alma esperando por tua salvação. Então, ao longo lá da primeira parte, a gente viu algumas abordagens de perseguição, de sofrimento do salmista. E aí, então, aqui continua-se essa temática em alguns blocos, tá? Por exemplo, nesse aqui. Tá? Então, mesmo diante da adversidade ali, que fizeram então com que a alma dele desfalecesse, tá? O salmista ele toma um partido, ele toma uma decisão, ele escolhe a estratégia de continuar confiando na palavra de Deus. Tá? Como odre na fumaça. Aqui uma tradição da época. Tá? Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, os odres, tá? Eles eram confeccionados de peles de animais e cobertos de poeira e fumaça. Pensando nisso, um odre ele não tinha um aspecto bonito, não era nada requintado. Qual que é a analogia que o salmista quer fazer? É dar uma perspectiva da dor, né? A intensidade da dor, do estado espiritual que ele se encontrava. Tá? E ele, então, esperava então da parte do Senhor um socorro. Tá? Porque nesse período ele ficou muito desfalecido, ficou, né, que está aqui o texto aqui, uma espiritualidade, né, no aspecto espiritual muito debilitado, tá? Face à pressão, à perseguição que ele sofreu, que ele foi aplicada. Sempre nós estamos destacando um versículo, tá? Desse bloco de 8 versículos que nós estamos estudando, e aqui o versículo que eu destaco é o 88, e nesse caso eu estou utilizando a ênfase aqui da Nova Versão Internacional. Preserva a minha vida pelo teu amor, e obedecerei aos estatutos que decretaste. Do 99 ao 90, do 89 ao 96, tá? A tua palavra permanece no céu. Tá? A palavra do Senhor ela tem um autor perfeito. Tá? Se ela tem um autor perfeito, a palavra é insuperável, ela é segura, ela é inegável, ela é imutável, né, perfeita.
Tá? Os ímpios me esperam para me destruírem. Tá? Então, em determinadas situações, tá, é extremamente necessário, tá, que confiemos inteiramente na promessa do Senhor, na sua palavra. Tá? Vamos falar assim, é um conjunto, ter fé, obedecer, tá? Confiar ali, crendo que a providência, tá, da graça divina vai ser despejada, vai se cumprir em nossas vidas. Tá? Então, agindo dessa maneira, o cristão, o salmista, ele estava fazendo o testemunho da sua salvação. Tá? Uma vez então que a palavra do Senhor permanece no céu, então ele estava ali fazendo esse testemunho da salvação pela graça. O versículo que eu destaco aqui é o 93. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Os versículos 97 a 100. O propósito celestial da lei do Senhor não é de trazer confusão, camuflar, ou até mesmo, olha, vamos tampar aqui, vamos esconder isso aqui, que isso aqui é o segredo, né? Isso aqui é um núcleo, isso aqui não pode revelar, é o segredo, é a parte mais fundamental aqui, guarde as 7 chaves. Esse não é o propósito, tá? É revelar a palavra do Senhor de maneira inteira. Tá? O versículo que eu destaco aqui é o 99. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Tá? A palavra de Deus, ela é viva, tá? Ela é eficaz, e ela então expande ali o horizonte ali, e ele faz essa declaração: olha, eu tenho uma sabedoria mais elevada, tá? Porque eu medito nos teus ensinamentos. Os versículos 105 a 112, jurei e cumprirei. Tá? Então, ao longo da parte 1, da parte 2, nós estamos vendo uma posição muito firme, tá, do salmista. Tá? Estou decidido. Tá? Então ele faz essa declaração. Tá? Na aula presencial, né, a gente viu lá uma figurinha lá, uma moça, né, com a boca no trombone, né, com a boca lá no trombone lá, declarando, né, anunciando, tá? É o que o salmista fala aqui. Ele faz uma declaração solene, anuncia, coloca a boca no trombone, falando que vai guardar os mandamentos do Senhor. Tá? Independente, tá, do caminho que se abrisse ali diante do salmista, tá? E aqui a gente pode pensar, e olha, tribulações à frente, tá? Ele estava decidido, tá? Ele seguiria por aquele caminho ali que brilhava como lâmpada. Tá? Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Este, né, às vezes eu falo, né, de receita de bolo, tá? Esse aqui é a receitinha, tá? Olha a receitinha que o salmista tá passando para as nossas vidas. Estou aflitíssimo, tá? Tá dando ênfase, né? Aflitíssimo, não é só aflito, muitíssimo aflito, tá? Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra, tá? A palavra do Senhor é o melhor remédio para as nossas vidas em tempo de tribulação, tá? E aí, continuando essa declaração pública, essa estratégia que ele vai seguir, tá? Inclinei o meu ouvido a guardar os teus estatutos, tá? Pergunta: quanto tempo? 1, 2, 3 dias? Não. Meses? Não. Ano? É aquela pergunta para ecoar. Não. O objetivo é guardar a lei do Senhor sempre, até o fim, sem limites. Tá? Às vezes na nossa vida nós oscilamos muito, né? Somos extremamente fiéis, depois desfalecemos um pouco e voltamos a ser fiéis, tá? Ficamos talvez numa gangorra ali, né? E aí, pensando nesse sentido de guardar a lei do Senhor, não, eu vou guardar sempre até o fim, sem limites. Destaca o versículo de número 105, e com certeza o versículo talvez mais conhecido ali para
do Salmo 119, tá? Aqui na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, tá? Que fica: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho, né? Então, o versículo 105, eu tenho por mim que seja talvez o versículo mais conhecido do Salmo de número 119. Os versículos 103 a 120, aborreço a duplicidade. Tá? Tema muito... fugiu a palavra aqui, mas muito vivo, muito propício, muito atual, né? Acho que a palavra é muito atual nos nossos dias, tá? Não basta somente não gostar do mal, tá? É insuficiente para o homem de Deus, tá? O homem de Deus, ele abomina o mal em todas as suas formas e intensidades, tá? E essa, vamos falar assim, essa aversão, tá? Impulsiona o salmista a fazer essa declaração, tá? Apartai-vos de mim, malfeitores, tá? Então, não existe amizade nem comunhão possível entre a escuridão e a luz, tá? E aqui, né, vamos abrir um parênteses aqui para a gente entender perfeitamente, tá? Evidentemente que nós precisamos no mundo resgatar aqueles que estão em trevas, mas aqui está falando da comunhão, né? Entra lá, estamos dentro do livro dos Salmos, lembra então o Salmo de número 1, tá bom? Tá? Precisa ter essa diferença, tá? Tem que amar o pecador, mas não amar o pecado, tá? Então é nessa linha aqui que é essa abordagem, tá? Então, que a luz não vai combinar com as trevas. O pecado, ele é incompatível com a verdade. O versículo que eu destaco neste bloco é o versículo de número 116. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhados da minha esperança. O Salmo, os versículos 121 a 128, fica por fiador do teu servo para o bem. Fiador, se a gente for lá no hebraico, no original, é um garantidor de um propósito que se pretende alcançar. Tá? Sou teu servo, dá-me inteligência para entender. Tá? Se vocês observarem, né, eu acabei lendo todo, né, o Salmo 119, mas se vocês se atentarem neste bloco, vocês vão ver que o título servo, ele só nesse bloco aqui é repetido 3 vezes. Tá? Qual que é a inspiração? Por que o salmista servo, 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 uma sequência, tá? Martelando, tá? Enfatizando, tá? E aí a gente vamos traçar vamos criar umas conexões aqui, tá? Se a gente pensar em Jesus Cristo, ele assumindo a forma de servo, cumprindo integralmente o trabalho de um servo, tá? Então, se precisa de uma inspiração, tá aqui, ó. Jesus Cristo que assumiu na forma de servo. O versículo 127 é o que eu destaco desse bloco, tá? Não lembro se eu comentei nesse aqui, tá? Mas sempre um bloco aqui, então está se referindo a uma letra do alfabeto hebraico. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Tá? Os versículos 129 a 136, a exposição das tuas palavras. A gente poderia mudar essa exposição, né? A abertura, tá? É a revelação, a descoberta da lei do Senhor que ilumina a alma sem luz, tá? Ilumina aquele que está em trevas. Tá? A gente comentou lá, até citamos o Salmo de número 1. Tá? A mente humana, tá? Ela é limitada. Tá? E aí, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, tá? Para quebrar essas barreiras, né? E
na aula recentemente, né, na nossa igreja lá, nós tivemos então o que eu comentei, o irmão, o pastor, ele comentando, né, como que foi a experiência dele depois de ler a Bíblia por diversas às vezes. Tá? O estalo, a grande diferenciação foi quando ele convidou que o Espírito Santo estivesse com ele para ler junto com ele, tá? Porque, então a ajuda do Espírito Santo é aquilo que é o grande diferencial, tá? A parte, o núcleo, tá? De quando nós estamos fazendo a leitura da palavra de Deus, estamos estudando, estamos meditando, tá? Todas as barreiras da compreensão, tá? Ela vem através do Espírito Santo. Ordena os meus passos, que é ordenar, firmar, organizar, colocar em ordem, tá? Então, se nós desejarmos que nenhuma iniquidade domine a nossa vida, tá? Alternativa, o melhor a fazer, o que precisamos fazer é ser guiados pelos mandamentos divinos. Versículo 119, que eu destaco nesse bloco, dá aqui numa perspectiva, né, na versão da nova versão internacional. Os teus testemunhos são maravilhosos. Por isso lhe obedeço. Simples assim. Eles são, né? Destaco aqui, eu sempre que eu estava lendo esses versículos, procurava um que me chamava mais atenção, tá? Então, novamente, quando a gente, numa aula passada, a gente estava vendo falando, né, sobre como o Salmo ele expressa às vezes só a leitura fica muito claro a alegria ou a tristeza. Num dos salmos que a gente estava estudando, a gente via lá os babilônios, vamos, cante hinos aí, aqueles hinos que vocês cantavam, tá? E aí o salmista ali ele esbanja a sua tristeza, né? Como que nós vamos cantar? Não temos força. Nós estamos aqui, estamos sendo cativos. Tá? Então, só aquele salmo ali, ele expressa toda a tristeza. E aqui, quando eu leio esse versículo 129, eu vejo transbordar. Por quê? Por que eu vou obedecer a tua palavra? Né? Novamente, usa várias terminologias. Aqui, testemunho está falando da palavra do Senhor. Porque simplesmente, né, vou definir em uma única palavra, são maravilhosos. Tá? A tua palavra é maravilhosa, é magnífica. Tá? Imagine você, quando você come uma comida, como tá? A comida está maravilhosa. Tá? Como foi sua viagem? Foi maravilhosa, foi magnífica. Tá? É nessa mesma ênfase, nesse mesmo entusiasmo que o salmista transpassa esse versículo de número 129, o verso 129. E aí o que nós estamos observando? Tá? Vamos falar agora dos versículos 137 a 144, mas assim, ao longo de quem viu lá a primeira aula, tá vendo a parte 2 aqui, você vê que cada vez, né, eu coloquei aqui como uma linha do tempo, tá? Ao longo tá passando aqui, a gente está vendo que está se aumentando a intensidade da angústia, tá? Na vida do salmista, tá? Essa angústia aqui, ela tá crescendo gradualmente, tá? Tá, mas isso não é o motivo para que eu então me desvie, deixe de lado. Não, eu vou ainda continuar, tá? Vou manter. Isso acaba sendo um combustível para que eu cumpra as ordenanças de Deus. Tá? E aí fica a pergunta, né? Tá, mas como? Como isso é possível? Tá? E aí vem no próprio verso, tá? A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dai-me inteligência e viverei. Então, vamos falar assim, a oração do salmista é simples, tá? Que Deus ele conceda ali a total compreensão, profundidade, amplitude e absoluta excelência na lei do Senhor, que isso vai fazer com que ele então consiga continue
perseguindo o alvo, tá? Ele continue perseguindo ali o alvo, tá? Ele não perca ali o seu alvo, tá? Então, bem a diversidade, mesmo que aquilo não venha, então, que todas essas barreiras não sirvam de interferência, mas que ele consiga manter o seu foco, tá? Então, o Senhor dando a compreensão, dando a profundidade, a amplitude, a excelência, tá? A revelação ali da excelência da sua lei. Tá? O versículo 143 é o que eu destaco aqui. Tribulação e angústias me atingiram. Tribulação e angústia atinge todos. Tá? Todos vão sofrer, todos vão ser, vamos falar assim, atingidos pelo tsunami de tribulação, de angústia, em algum período da vida. Tá? Mas os mandamentos do Senhor, eles estariam ali firmes e fortes, estariam ali, me traz a imagem agora de um farol lá no meio do mar, né? Firme, forte ali como uma referência, tá? para os viajantes ali, para os marinheiros. Os versículos 145 a 152, antecipei minha alva da manhã. Tá? Aqui entra numa questão de oração, intensidade da oração. Tá? Então, antes que clareasse o dia, o salmista ele já estava em oração. Tá? E aí fala lá, os meus olhos se anteciparam às vigílias da noite. Tá? Se a gente olhar lá o contexto da época dos judeus, gregos, romanos, tá? Como que era a divisão ali da noite, eles faziam uma divisão em 3 vigílias militares. Ó, tal hora, tá? A tal hora, primeira vigília, tá? Então depois pesquisem lá certinho que vocês vão encontrar essa divisão. A gente já discutiu nas aulas, tá? Mas aí fica como curiosidade para vocês pegarem essa divisão pesquisarem essa divisão, né? Das três vigílias da noite, tá? E aí o salmista então ele não vai ficar fica apenas nessa esfera da poderosa oração, tá? Há um equilíbrio, tá? Então eu oro e eu também medito na palavra do Senhor, né? Vamos pensar aqui numa balancinha, tá? Aquelas balancinhas quando a gente pequeno, lá a gente ia no mercado lá, o rapazinho colocava um peso aqui, né? Então, esse equilíbrio, tá? Então, oração e meditação na palavra. Então, a oração, a leitura da palavra, eles precediam o romper do dia, desde as vigílias da noite, tá? O salmista estava ali, orando e meditando na palavra do Senhor. Este é o segredo, né? Esse é o segredo que o salmista ele acaba revelando, ele acaba deixando aqui para nós. Tá? O segredo é agradar a Deus e dar atenção às prioridades divinas. Tá? Acaba dando desvendando esse segredo aí, dando essa receita de bolo aí. Agradar ao Senhor é o segredo, priorizar as coisas divinas. O versículo que eu destaco aqui é o versículo de número 151, verso de número 151. Tu, porém, Senhor, estás perto, e de todos os teus mandamentos, e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Os versos 153 a 160, pleiteia a minha causa. Tá? Então, o salmista agora, ele pede que o Senhor se coloque no lugar dele, tá? Como seu defensor, o seu juiz, né? Gosto muito, tá? Eu gosto muito quando nós analisamos a perspectiva de Deus também como juiz, tá? Deus é longânimo, é amoroso, é paciente, mas o Senhor também, ele é um justo juiz, tá? Não podemos jamais esquecer disso, tá? Sim, longânimo, misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, mas o Senhor também é um justo juiz, tá bom? E aí então agora ele está rogando, está fazendo associação, né? Que ele venha então como justo juiz, tá? E venha defender a sua causa face à perseguição que ele está sofrendo.
considera como amo os teus preceitos. Tá? Perceba que o salmista, ele não fala, olha, eu realizo os teus preceitos. Ele diz que ama os preceitos cristãos. Tá? Então vamos pensar, né? A gente está no ano de eleição, tá? Então a gente vê muito, vamos falar assim, né? Militantes, tá? Militantes políticos defendendo A, B, C, tá? Vamos fazer um empréstimo desse termo, né? Vamos então pensar num militante cristão. A sua felicidade está na sinceridade e no fervor dos seus sentimentos. Tá? Então, o salmista, tá? Ninguém aqui é perfeito, tá? Não há perfeição nos nossos atos. Tá? Somos falhos, estamos sempre ali buscando uma constante melhoria, estamos procurando sempre agradar o Senhor, estamos sempre fazer o melhor. Tá? Mas a cada dia precisamos ali rogar ao Senhor perdão pelas nossas falhas, pensamentos, ações, fala. Nós sempre estamos sendo tentados, né? Estamos sendo provados. Tá? Então, o salmista ali, ele faz essa reflexão, fica para as nossas vidas, tá? Que não há perfeição nos nossos atos. Sempre precisamos ali pedir, então, para o Senhor nos ajude a tornar cada dia mais perfeitos na sua presença, tá? Destaco aqui o versículo de número 156. Grande é a tua compaixão, Senhor. Preserva a minha vida conforme as tuas leis. 161 a 168, um grande despojo. Tá? O salmista, ele agora traz um paralelo. Tá? A gente viu que ao longo do livro de Salmos é utilizado muita linguagem figurativa. Tá? E aqui ele faz essa comparação do despojo, de um grande tesouro. Em algumas ocasiões, quando a gente estava estudando o livro de Reis, das guerras, tá? A gente via ali os despojos de guerra. Eram os tesouros. Tá? Então, os tesouros da palavra de Deus. Tá? Como que a gente... o tesouro, então... Quando você obtém um tesouro? Foi pensando então lá no livro de Reis, quando a gente estava vendo as histórias lá de conquistas, tá? Quando se tem uma batalha, tá? Quando se tem uma luta, tá? E aí é sempre interessante nós trazermos o contexto da palavra de Deus para os dias atuais, tá? Esse é o nosso desafio, tá? Como que eu pego isso aqui, esse texto aqui que foi escrito há milhões de anos, né? Foi escrito há muito tempo. Como que eu aplico? Como que eu trago essa verdade aqui? Como que eu aplico para os meus dias? Tá? E aqui nesses inimigos, nos nossos dias, tá? É o tempo apressado, a apatia. A Bíblia é muito difícil, tá? E aqui entra aquela dica, né? Aquela orientação que eu sempre falo, tá? Ah, difícil? Então vai lá, pega uma Bíblia numa outra versão NVI. Pega a nova tradução da linguagem de hoje, tá? Elas trazem uma leitura mais contemporânea, o mesmo significado, tá? Mudando as palavras ali, trazendo uma compreensão. Tá? Então o nosso inimigo é esse, no tempo corrido nós encontrarmos brechas, separarmos tempos para ler a palavra do Senhor. Tá? Combatemos a apatia, mas é difícil, não entendo nada, pede ajuda do Espírito Santo. Tá? Essa a grande dica, a base fundamental ali quando você estiver lendo a palavra do Senhor. Tá? Pede para o Espírito Santo sentar junto com você para que ele faça que você compreende, tá? Revele as verdades, tá? Aquilo que o Senhor tem para revelar para as nossas vidas através da tua palavra. Tenho esperado na tua salvação. Então, para o salmista, meditar na lei do Senhor era um prazer.
tá? Porque ele tinha essa certeza que o Senhor ele seria o seu libertador, tá? E lá atrás que a gente viu, o seu juiz, tá? A causa dele ia ser julgada. Verso 165 é que eu destaco: os que amam a tua lei desfrutam paz, e não há que os faça, e não há nada, e nada há que os faça tropeçar. 169 a 176. Como ovelha perdida, tá? A figura da ovelha perdida, tá? É muito comum nas escrituras, tá? Se a gente for lá para o Novo Testamento, vamos ver parábola, tá? Falando da ovelha perdida, né? O filho pródigo, vamos ver e também das 100 ovelhas, né? Traz essa temática da ovelha perdida, tá? O que é interessante? Perdida, ela não vai encontrar sozinha o caminho de volta, tá? Então, o salmista, ele acaba admitindo o seu pecado, acaba concluindo, tá, que se distanciou do Senhor, e agora ele pede então que o pastor volte e busque a ovelha perdida, busque o teu servo, tá? E aí o Salmo 119, ele finaliza com esse tom da dependência da graça divina. Ele precisa do pastor, tá? O pastor volte, resgate ele pela sua infinita misericórdia. E aí o versículo que eu destaco aqui, nesse bloco final: meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensina os teus decretos. Amém, meus irmãos? E assim, pela misericórdia do Senhor, nós terminamos o Salmo 119. Novamente, uma abordagem, não vou falar superficial, mas rasa, só para dar um contexto geral, tá? Bastante versículos, né? E aí cabe então para todos aqueles que desejam estudar com mais afinco, meditar versículo por versículo, tá? E aí, novamente citando, né, uma excelente referência são os Tesouros de Davi, tá, da editora CPAD, que aborda versículo por versículo, mais de um comentário, ideias que transpassam, tá? Então, muito interessante. Tá? E a nossa confraternização no ano de 2022, a gente vai ser agora no próximo sábado, no sábado dia 10/9 do ano de 2022, onde nós estamos então finalizando o ciclo de estudos que tivemos ao longo de vários meses dentro do livro de Salmos. Amém? Tá? Então, esse aqui é a grande dica de literatura para aqueles que querem se aprofundar no livro de Salmos. Existem vários outros, né? Tem outras literaturas que eu uso bastante, umas até mais curtinhas, mais compacta, mas falando em termos de profundidade, de abrangência, esse aqui é uma das melhores, se não for a melhor literatura para quem quer estudar a fundo o livro de Salmos. Amém? Deus abençoe a todos.